Você pegar toda a trajetória, mano, eu ganhava medalha. Tipo assim, meu pai, eu não via meu pai o ano inteiro. Aí quando eu ganhava medalha da Olimpíada, eu falava assim, pai, você tem que ir lá. Porque eu achava que algo que colocasse, sei lá, no meu pescoço, agora ele poderia olhar pra mim, você entende? Então eu queria buscar o reconhecimento dele. Adivinha, mano, quando isso não é tratado, ou seja, quando eu não entro no lugar de filho e já percebo que o meu pai tem o maior reconhecimento por mim, justamente porque eu sou filho, virou que eu coloquei uma questão assim no treinamento que eu fui, cara, eu sinto que eu não. Tipo assim, que eu não ganho o quanto que eu poderia. E aí, lá nas dinâmicas, ficou perceptível que eu preferia o reconhecimento ao invés do dinheiro. Mas reconhecimento de quem que eu buscava nas minhas relações de parceria? Do meu pai. Ou seja, isso nunca ia resolver se eu não tivesse resolvido lá. A ponto de que, um mês depois desse treinamento, a empresa triplicou de faturamento. Em menos de um mês. Cal, você fez uma estratégia nova, não? Você fez... Ó, nem parceria nova eu fiz. Eram mesmas parcerias, mesmos projetos. O que aconteceu então? Cara, algo dentro de mim mudou com que a minha postura mudasse. E aí, óbvio que eu consigo ver coisas tangíveis, você entende? Pensa, eu era o cara que queria muito reconhecimento. Então, mesmo tendo time, eu sempre queria glória pra mim. Isso fazia com que o processo travasse demais. E quando o processo trava, um anúncio começa a deixar de subir, uma página a gente roda um pouco tempo a menos do tráfego, então começa a atrapalhar ali a verba que você vai ter que utilizar mais verbas em cada dia, porque você vai ter menos dias de captação. Então os efeitos, cara, vai sendo cascata, vai aumentando o custo por lead, vai diminuindo a distribuição de verba, vai aumentando, diminuindo o tempo de distribuição de verba, ou seja, novos criativos que poderiam ir pro ar não vão, porque tem que sempre passar pela minha mão. Ou seja, quando eu falei assim, cara, eu não quero mais a glória pra mim, não quero mais reconhecimento, já tomei o reconhecimento do meu pai, o que eu cheguei, mano? Saí do evento e falei assim, ó, deleguei a tarefa pra vocês no ClickUp, não vou revisar mais nada, manda direto pra delegar, pra fazer a página, fazer o design, não vou revisar mais nenhuma cópia e manda pra cima. Ou seja, todo mundo fala pra não delargar, eu delarguei e eu tripliquei o faturamento. Porque no meu caso específico, o problema não era processo, os processos já estavam montados. Todo mundo já tinha que fazer. Só que eu travava o processo. Então precisava delargar e não revisei. E olha que louco. O Cal não botou a mão nas copies. E a gente investiu 30 mil e voltou 540, sendo que nossa meta era 200. Meu orgulho caiu na hora, né, meu irmão? Falou assim, uai, eu não escrevi, eu não revisei, a equipe fez tudo e eles faturaram juntos mais do que eu tinha previsão de faturar com as minhas escritas. Aí não tem jeito, né, mano? Aí o orgulho cai na hora. Então, ou seja, o resultado mostrou isso pra mim. Eu poderia achar, eu escrevo melhor. Tá bom, mas eles geraram um resultado maior do que eu. Então, o meu maior aprendizado, cara, foi aprender diagnosticar quando eu tô fora do meu lugar em qualquer relação que inicia o diagnóstico nos nossos pais, mas em qualquer outra. E qual é o meu lugar em cada uma delas. Então, cara, o meu mentor ele disse o seguinte, falou, cara, os nossos pais já dão reconhecimento demais pra gente. Se eu tiver que trabalhar agora, que seja por dinheiro. Tá entendendo? Que o que me dê em troca seja dinheiro e não reconhecimento, uai. Então, por exemplo, cara, mas se você pegar muitas pessoas, cara, são assim como eu, né? Eu fui contar muitas vezes essa história pra alguém e a pessoa fala assim, eu contava assim, cara, preciso contar isso, essa parte do reconhecimento. Um mês antes desse treinamento, cara, peguei um projeto e esse projeto deu muito trabalho. Mas assim, você pira, mano, eu cobrei muito baixo, assim, depois eu falei assim, cara, não valeu nem um pouco financeiramente. Aí eu cheguei na reunião com o time e falei assim, galera, finalizamos mais um lançamento top. Aí eu falei pra eles assim, ó, não valeu a pena financeiramente. Definitivamente não valeu. Mas falaram que nunca encontraram uma equipe que escreve tão bem. Olha que... Nossa, velho. Eu tava disposto a ficar com a empresa no prejuízo em prol de um reconhecimento e falaram que eu sou bom. Aí o meu mentor falou assim, cara, nossos pais já nos deram reconhecimento demais, tá me entendendo? Ou seja, se agora eu tiver que trabalhar por isso, que seja por dinheiro. Ou seja, que a troca que me dão nessa parceria, de eu agregar na vida da pessoa, de eu entregar o meu valor, aquilo que eu tenho pra entregar, que ela me dê, né, que ela me dê agora dinheiro por isso. Porque reconhecimento já tenho aqui. Não é que a outra pessoa não pode me dar reconhecimento. Porque se eu entrego um trabalho bom, o reconhecimento vem junto. Mas que a nossa parceria esteja atrelada nessa troca financeira da empresa. E não na troca de reconhecimento e status. Tipo, a pessoa, de maneira prática, assim, o cara, sei lá, um gestor ou um copy, ele faz ali, executa o trabalho dele, só que ele
é muito suscetível àquele tapinha nas costas, aquele sorriso, nossa, cara, isso é muito bom. Quando a pessoa fica falando muito. Cara, não, parece que ela paga isso de alguma forma. E você fica sem dinheiro no final das contas. Exato. E, mano, ninguém, assim, não tem um errado nessa história. Por isso que eu digo que algo que a gente tava conversando é o seguinte, quando a gente mudar a nossa perspectiva do que é evolução e do que é realmente sucesso e transformação, a gente vai mudar nossa perspectiva, você entende? Porque da onde a gente vai tratar a causa disso? Porque se eu pensar só no externo, não, o problema é que eu não estou faturando quanto eu quero faturar. Aí vai chegar lá um coach e vai falar assim, bom, vamos analisar o seu formato de negociação, vamos analisar as suas parcerias, vamos analisar seu contrato a nível cartesiano, a nível de causa e efeito. Mas as relações, elas não funcionam com causa e efeito já programado. Exemplo, a gente sabe que se eu pegar a xícara aqui e soltar no chão, ela vai quebrar, certo? Se eu fizer isso 1000 vezes, vai acontecer a mesma coisa? Vai acontecer a mesma coisa, né? Se eu fizer 10 mil vezes, vai acontecer a mesma coisa? Vai acontecer a mesma coisa. Você pegar uma mesa de sinuca, tem uma bola amarela e uma bola branca. Você sempre vai bater na bola branca. Na mesma angulação, com a mesma força, na mesma intensidade, sempre com as bolas posicionadas no mesmo lugar. E ela vai cair na caçapa do canto. Se você bater sempre com a mesma força, na mesma angulação, com as bolas posicionadas no mesmo lugar, elas vão cair no mesmo lugar? Sempre. 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 Sim. Exato. Sempre. Agora, a relação não funciona assim, né, mano? Tipo assim, se você chegar agora no tapa, chegar na Fazer rua, exatamente a mesma coisa depende de uma outra coisa. que agora depende do observador. A forma como você bate na bolinha, com raiva, triste, feliz, né? Se você bater do mesmo jeito, ela vai ter o mesmo efeito. Isso é o método cartesiano. Só que o método, vamos dizer assim, sistêmico relacional das relações envolve o observador. Se eu der o mesmo tapa, com a mesma força, com a mesma intensidade, no mesmo lugar, na sua cara, você vai reagir de formas diferentes? Talvez não. Talvez hoje, né, você bater no cristão, talvez ele vai falar que vai dar outra face. Talvez você bater numa pessoa na rua, ela vai chorar. Talvez a outra vai te bater de volta. Talvez a outra vai correr. Então você percebe que nesse caso das relações, se você bater da mesma forma, com a mesma angulação... Não existe um método científico, né? Tipo, pra tudo. Então, por exemplo, se você pega, tipo, como fazer amigo e influenciar pessoas. Tem muitas regras boas, muitas coisas práticas que a pessoa pode fazer. Só que depende do jeito que a pessoa vai fazer a parada. Total. Exato. E não só da pessoa, mas de quem ela tá falando. Então, exemplo. Vou dar um exemplo prático. Lá ele fala, sorria. Como fazer amigo influenciar as pessoas, fala, sorria. Mano, o sorriso que eu vou dar pra você, que é meu amigo, é diferente que eu vou dar o sorriso pra uma nova parceria de uma mulher. E mesmo que você dê um sorriso, é diferente quando aconteceu, por exemplo, sei lá, você perdeu sua mãe, por exemplo, naquele lá. Como é que você vai dar um sorriso daquele? Tipo, me dá a sensação também de que são muitos outros fatores que controlam isso. Mas aí que tá. Tudo isso pode ser resumido, cara, em um único lugar. Você descobrir esse seu lugar. Em qualquer relação que você tem. Quando você descobre o seu lugar nas relações que você tem, e aí talvez o próximo passo disso seja a empatia, mas não a simpatia que dizem por aí, a empatia de buscar se colocar ao máximo no lugar do outro, com os olhos do outro e não com os seus. Então, não virar assim e falar, no seu lugar eu faria diferente. Não é você no lugar do outro. É você com os olhos do outro. Então, mas essas duas coisas atreladas talvez nos deem a percepção de resolver muitos problemas que estão acontecendo na nossa vida, profissional, financeiro, relacional e etc., que a gente não tá enxergando. Entende? Cara, massa isso, velho. Cal, é um prazer ter você aqui, cara. Bom. Mano, quero que você venha aqui mais vezes. E pra mim, esse finalzinho aqui agora foi o que realmente eu gostaria que você trouxesse. E velho, foi incrível. Acho que as pessoas elas têm muito a pensar sobre a vida delas antes de pensar em estratégia de marketing, antes de pensar em campanha ou em qualquer coisa. E você é perfeito pra isso. Qual que é o seu Instagram, pessoal? @Guilherme Cal. K-A-O. Beleza, o arroba da sua empresa tem um Instagram da sua empresa à parte, não? Não, só entrar lá no meu Instagram que lá na bio tem as informações da empresa. Top.
Pessoal, você que ficou até aqui, você assistiu esse episódio maravilhoso aqui com o Cal, deixa o seu melhor comentário aqui, a gente tá lendo e curtindo todos os comentários, então deixa o seu melhor comentário aí. Segue o Cal lá nas redes dele, então repete de novo o Instagram. @Guilherme Cal. Segue também o meu Instagram, que é o Wigner Marcelo, lá no Instagram. Segue também a Cesta da PMax, que é a PMax Podcast. Também qualquer outra rede nossa, Kawaii, Pinterest, qualquer outra rede nossa, tá ao mesmo @ PMax Podcast. Segue, clica aqui no botão de se inscrever nesse canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo aqui para todo mundo. Se você ficou até aqui, uma honra ter você, a sua presença aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tamo junto. Valeu.